Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas sobre perícia contábil e arbitragem. Nesta aula, que finaliza a nossa disciplina, trataremos dos aspectos práticos que envolvem a atividade de perito judicial contador, com normas e dicas sobre a atuação do contador como perito. Bom, até chegarmos aqui, trilhamos todo o caminho para conhecer a prova pericial, a lei que determina o que pode e o que não pode ser feito, as normas do Conselho Federal de Contabilidade sobre a perícia contábil e agora vamos aprender na prática como fazer uma perícia contábil. Bom, portanto, nesta aula vamos encontrar normas e modelos de documentos que podem e devem ser utilizados na atuação como perito contador. Claro que aqui, na nossa videoaula, não iremos colocar os modelos dos documentos, que vocês podem ver lá no material institucional. Vamos falar então da parte teórica. Assim, nossa aula encontra-se dividida em 4 sessões que abordam na sequência os seguintes conteúdos. Vamos ver os aspectos gerais da atuação prática como perito contador, a elaboração da proposta de honorários, o planejamento e a execução da perícia contábil e, claro, o documento final, que é o laudo ou parecer pericial. Então, em suma, nossa presente unidade tem como escopo trazer ao leitor ou trazer a vocês, alunos, os aspectos práticos para a produção da prova pericial contábil, apresentando ainda as normas que norteiam a atuação do perito e modelos que podem ser utilizados. Além do exposto, no slide anterior, esta aula e o material disponível visam auxiliar, quando eu falo material disponível, está lá como material complementar, visam auxiliar a elaboração da proposta de honorários, a execução da perícia e, por fim, a apresentação final dos trabalhos ao juiz ou ao árbitro através do laudo pericial ou também à parte que contratou. Diante disso, em resumo, nesta aula, objetiva-se o seguinte: apresentar normas gerais de perícia contábil, apresentar técnicas para a elaboração da proposta de honorários, apresentar técnicas para a elaboração do cronograma e execução da prova pericial, apresentar técnicas para a elaboração e apresentação do laudo pericial. Vamos lá, então? Falando, então, primeiro dos aspectos gerais da atuação prática como perito contador. Bom, o primeiro aspecto a ser tratado na atuação do perito contador é o local ou ambiente de trabalho pericial. Geralmente, o ambiente de trabalho do perito é o próprio escritório do profissional perito. Mas também é comum que ele, além do escritório, o perito tenha como ambiente de trabalho o local em que está instalado a vara judicial em que ocorre o processo para o qual foi nomeado. Essa hipótese de trabalhar lá na vara judicial pode ser pelo acesso a documentos sigilosos que fiquem sob guarda do juiz, bem como nas audiências designadas para que o perito preste esclarecimentos, Tem alguns documentos que o perito necessita para dar robustez ao seu laudo, que são documentos sigilosos que estão lá sob guarda da vara judicial, então ele pode também trabalhar lá num local especial na vara, exclusivo para que ele trabalhe. Então o local do trabalho do perito pode ser o próprio escritório ou lá na vara judicial onde ele foi contratado. Ainda falando sobre os aspectos gerais de atuação do perito, além do exposto, também pode ser considerado ambiente de trabalho do perito os locais em que ele busca os elementos necessários à realização da perícia, em especial quando realizada diligências, por exemplo, comparecimento na sede da empresa, periciada, entre outros, para buscar a prova pericial, porque o perito também pode realizar diligências ou trabalho fora, buscar uma prova pericial no ambiente ao qual está sendo periciado, no caso de uma empresa. Assim, como já vimos em aulas anteriores, o desenvolvimento do trabalho pericial pode ser dividido em 4 fases, conforme exposto na figura que vocês podem ver aí seguinte: procedimentos preliminares, organização e planejamento da perícia, diligências e, final, a elaboração e entrega do laudo pericial. Bom, falando então agora da elaboração da proposta de honorário. Como já vimos, o perito tem liberdade de aceitar ou não a nomeação do juiz, então eu não sou obrigado a aceitar. Até porque eu tenho que verificar, por mais que eu seja perito contador, eu tenho que verificar se a área de atuação daquela perícia eu tenho expertise nela. Se eu não tiver expertise naquela área, eu posso dizer para o juiz: olha, doutor, meritíssimo, infelizmente eu não tenho expertise nessa área, por mais que eu seja perito contador, mas essa área em específico eu não atuo. Ou, doutor, eu tenho
eu sou impedido porque eu conheço uma das partes. Então, se a parte que eu conheço acabar sendo a ganhadora da causa, da lide, vão dizer que eu puxei para a parte porque eu conheço fulano ou beltrano. Então, também não posso. Então, o juiz, o perito, tem a liberdade de aceitar ou não a nomeação pelo juiz. No prazo em que o perito tem para aceitar a nomeação, que seria 15 dias, ele deverá analisar o processo, inteirar-se do seu conteúdo e peculiaridades para então decidir se aceita ou não a realização da perícia. Bom, se ele aceitou a nomeação, ele deve apresentar ao juiz uma proposta de honorários. Esse é um momento importante para o perito, visto que é através dela que o perito irá definir a remuneração do seu trabalho. Então, logo, na elaboração da proposta, deve o perito considerar a relevância, olha só as dicas, considere a relevância, o vulto, o risco, a complexidade, a quantidade de horas, o pessoal técnico, o prazo estabelecido e a forma de recebimento, dentre outras questões que foram relevantes para o desenvolvimento do trabalho. Olha só, então, lembre-se, na elaboração da proposta, o perito deve verificar, então, considerar tudo isso. É relevante, é muito relevante, é vultuoso, o risco, há um risco altíssimo, a complexidade, ou seja, é muito complexa, a quantidade de horas que vai gastar, qual vai ser o pessoal técnico envolvido, o prazo estabelecido e a forma de recebimento. Vai ser à vista, a prazo, 60, 90, quantos dias são, dentre outras questões que forem relevantes para o desenvolvimento do trabalho. Exemplo disso, necessidade de deslocamento a vários locais, para diligências, etc. né? Então, às vezes, tem que mudar aí de cidade, estado ou até outro país para que conclua a perícia com satisfação. Bom, a proposta a ser apresentada ao juiz sempre deve ser fundamentada. Não vou botar preço. Botei esse preço aqui porque eu acho isso. Não, tem que ser fundamentada, deixando claro os fatos considerados para a elaboração da proposta. Porque se gerar alguma desconfiança em algum quesito, é claro que o juiz vai mandar retirar. Então tem que ter certeza, segurança quanto àquele preço, levando em consideração todos os aspectos aí do parágrafo anterior, dizendo relevância, vulto, risco, complexidade, dentre outras. Bom, além disso, na elaboração da proposta de honorários, no caso dos assistentes técnicos, falamos lá do perito, no caso dos assistentes técnicos, deverão pautar a sua proposta de honorários nos mesmos critérios que o perito utiliza para a elaboração da proposta de trabalho. O assistente técnico é um perito também, ele só não é perito judicial, ele é um perito que representa as partes. Duas partes entraram em conflito, então parte A e parte B, cada um vai ter o seu assistente técnico, que é o seu perito exclusivo, para fazer o quê? Analisar se o resultado do perito judicial está a contento e atendeu todas as regras. Então, no caso dos assistentes técnicos, deverão pautar a sua proposta de honorários nos mesmos critérios que o perito utiliza para a elaboração da proposta de trabalho, do que o perito judicial, né? Todavia, para uma maior segurança, ele deverá celebrar um contrato com o seu cliente, né? Porque aí não é com o juiz, é com o próprio cliente das partes, observando as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade nos normativos que vocês já viram na aula anterior. Destacamos que no material institucional encontram-se os modelos de petição tanto do perito judicial quanto dos peritos assistentes técnicos. Então vocês podem perceber lá quais são os modelos e verificar um modelo de proposta de honorário tanto do perito judicial quanto dos assistentes técnicos. Bom, na elaboração da proposta de honorário está lá previsto no artigo 33 da norma brasileira de contabilidade do profissional perito, número 1. Nós já vimos essa norma, está lá exposto no material complementar. Lá diz que a elaboração da proposta, o perito deverá estimar, quando possível, o número de horas para a realização do trabalho por etapa. Quantas horas para a etapa A, etapa B, etapa C, quantas etapas ele estabeleceu lá na hora de elaborar, então, a perícia. Os critérios expostos na figura no slide abaixo aí servem como norte ao perito para quantificação das horas de trabalho. Retirada e entrega do processo, leitura e interpretação do processo, elaboração de termos, diligências e comunicação às partes, terceiros e assistente técnico, a realização das diligências, pesquisa documental e exame de livros contábeis, fiscais, societários, elaboração de planilhas de cálculos, gráficos, simulações, análise de resultados, elaboração do laudo, reunião com os assistentes técnicos, quando for o caso,
revisão final, despesas com viagens, hospedagens, transporte, alimentação, etc. E outros trabalhos com despesas supervenientes. Então veja o tanto de itens que devem ser considerados na hora de elaborar a proposta de honorário. E temos aí o norteador, que é a NBC, Profissional Perito 01, Norma Brasileira de Contabilidade do Profissional Perito, especificamente lá no artigo 33. Bom, falamos então da proposta de honorários, vamos falar então agora sobre o planejamento e execução da perícia contábil. Sobre este tema, temos que a Norma Brasileira de Contabilidade 13.2, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 13.2, traz as regras de planejamento da perícia contábil, estabelecendo os procedimentos para o planejamento da perícia contábil judicial, extrajudicial e arbitral, sendo a etapa na qual se define os planos de trabalhos e detalha-se os procedimentos da perícia a serem aplicados. Então isso aí está lá na NBC T 13.2, que traz os procedimentos ou as regras de planejamento para a execução da perícia contábil. Os objetivos do planejamento da perícia são o seguinte: conhecer o objeto da perícia. É objeto contábil? Sim. Tenho expertise sobre esse objeto? Sim, a fim de adotar procedimentos que conduzam à relevância da verdade ou à revelação da verdade. Porque esse é o trabalho do perito. Demonstrar a verdade, nada mais que a verdade, independente se agrada a parte A ou parte B ou o próprio magistrado. Estabelecer condições para que o trabalho seja entregue no prazo estabelecido. Identificar potenciais problemas e riscos. Então, identificar fatos importantes para que sejam devidamente considerados no exame. Olha, isso aqui é parte integrante, não pode ficar fora, senão a prova pericial não vai ter robustez. Então, tem que estar no planejamento executar tal etapa. Identificar a legislação aplicável ao objeto da perícia. Qual é a legislação? Porque eu preciso fundamentar. Eu acho que é isso. Não, eu acho isso não. É assim por causa do item A, B ou C da lei fulana, do artigo cicrano, da resolução fulana, da norma pericial tal, do Código de Processo Civil tal e assim sucessivamente. Então, definir a natureza, oportunidade e extensão dos exames a serem realizados em consonância com os termos de proposta de honorários. Estabelecer como será a divisão da tarefa, quando necessária a participação de auxiliares. Você auxiliar A vai na tarefa X porque você tem expertise nisso, você auxiliar B na Y tem expertise nisso, ou isso vai fazer o quê? Facilitar a execução e revisão dos trabalhos. Bom, e sobre o laudo pericial? O que temos sobre o laudo pericial? Já que foi lá proposta de honorários, contratação do perito, a produção da prova pericial, e agora tem que condensar tudo isso ou colocar tudo isso em um laudo, para que esse laudo seja entregue à parte contratante ou ao magistrado que nomeou. Após seguir todos os passos do planejamento, cabe ao perito elaborar o laudo pericial contábil. E o que é esse laudo pericial contábil? É o documento que será entregue ao juiz, no caso da perícia judicial. É através dele que o perito contador expõe ao juiz suas conclusões. Fundamentada. Não é só conclusões, eu acho por isso porque eu sou profissional assim, para mim é assim. Não. Fundamentado. Nele devem estar registrado de forma abrangente o conteúdo da perícia, de forma particularizada, com a exposição de todos os aspectos utilizados para a conclusão do trabalho. Então, deve estar registrado de forma abrangente o conteúdo da perícia, de forma também particularizada. É abrangente porque vai abranger tudo relacionado àquele objeto pericial. E depois, particularizada porque vai tratando, como diz a regra, nos mínimos detalhes até chegar ao resultado final. Então, vai estar lá particularizada com a exposição de todos os aspectos utilizados para a conclusão do trabalho. Ainda falando sobre o laudo pericial, em termos de estrutura, o laudo pericial deve conter os seguintes itens: identificação do processo e partes. Qual é o processo e quais são as partes? Síntese do objeto da perícia. Então, eu vou dar um panorama dizendo assim, olha, o objeto da perícia é isso, identificou o processo número tal, as partes A e parte B, e qual é a síntese do objeto da perícia.
a metodologia utilizada para os trabalhos periciais, identificando ou mostrando a identificação de que houve diligências realizadas, transcrição e resposta aos quesitos, como é que foi feita as respostas, como é que eu dei embasamento para aquela resposta A ou B sobre aquele quesito. E claro, o laudo tem que ter a conclusão. E na conclusão vai ter, além da conclusão, documentos provantes lá, ou probantes, anexos e apêndices, assinatura com o número de registro no conselho, né, do perito, para que, ou também pode ser assinatura digital, mas identificação do perito lá. Igual tem o carimbo do contador. Nome, CPF e, claro, no caso do perito, bacharel, porque também temos aí a figura do técnico em contabilidade, mas a atividade de perícia é exclusiva de bacharéis em ciências contábeis, ou seja, aqueles com nível superior. Bom, ainda falando sobre o laudo, após seguir todos os passos do planejamento, cabe ao perito elaborar o laudo pericial, né? E nós já falamos que esse laudo pericial é um documento que será entregue ao juiz através desse laudo que expõe ao juiz as conclusões. Falamos então dos aspectos que tem que conter. A elaboração do laudo pericial envolve quase todos os casos, ou em quase todos os casos, a resposta a quesitos formulados, ou seja, toda perícia tem lá uma série de quesitos para serem respondidos para chegar à prova pericial. Então, na elaboração desse laudo pericial, deve envolver quase todos os casos a resposta aos quesitos formulados pelas partes e, eventualmente, pelo magistrado. Não só as partes podem eventuar, aconteceu isso, você fez isso, fez assado, o nível lá é A, nível B, nível C, então se for nível A é meu, se for nível B é seu e não sei o que, então o perito vai verificar qual é o quesito, como é que é a resposta predominante a cada quesito. Tem que estar constando lá no laudo. Além disso, o próprio magistrado também pode elaborar quesitos para auxiliá-lo no julgamento da lide. Os quesitos podem ser divididos em 3 categorias. Temos os quesitos básicos, quesitos suplementares e quesitos impertinentes. Sobre quesitos básicos, são aqueles formulados pelas partes e pelo juiz, antes do início da produção e desenvolvimento da prova pericial. Quesitos suplementares são complementos aos quesitos básicos. Opa, aqui nós falamos, deveríamos também ter feito mais essa pergunta, deveríamos ter incluído mais este item para dar mais robustez. Então, suplementares são complementos aos quesitos básicos apresentados pelo juiz. E esses suplementares vão acontecer no curso da perícia, pode existir até após a entrega do laudo. Quesitos impertinentes são aqueles que buscam forçar o perito à interpretação de textos legais. São ligados à matéria de mérito do processo. Vamos julgar o mérito do processo, ou abordagem de conteúdo pertencente a outra profissão. Aí, então, neste caso, vai forçar o perito a fazer interpretações. Isso aqui não é minha área, mas a interpretação legal desse texto aqui é X, Y, Z. Destaca-se que, quando a atuação do profissional contador se der como assistente técnico, o documento emitido será o parecer. Então, a diferença entre laudo e parecer é isso. O laudo para perito judicial e parecer pericial no caso da atuação do perito como assistente técnico, ou seja, representando parte A ou parte B e não o magistrado. Ainda falando sobre o laudo pericial, além disso, o laudo pericial deve ser entregue ao juiz por meio de petição, na qual o perito já poderá solicitar o levantamento dos honorários periciais. Olha, doutor, meritíssimo, eu estou entregando aqui o laudo e estou aqui também entregando já a petição aqui para levantar os honorários periciais. E aí tem um modelo lá na sequência na aula de vocês sobre o laudo pericial. Bom, após a entrega do laudo, pode haver a formulação de quesitos suplementares, como já falamos, pelas partes ou pelo juiz. Nessa hipótese, poderá o perito cobrar honorários periciais, ou seja, eu já respondi todos os quesitos que vocês colocaram e agora vocês estão querendo que eu responda mais esse. Isso aqui vai ensejar em um trabalho pericial extra. E aí, com isso, eu preciso também que seja pago honorários. Então, ele está dizendo assim, olha, após a entrega do laudo, pode haver a formulação de quesitos suplementares pelas partes ou pelo juiz. Nessa hipótese, poderá o perito cobrar honorários. Não está dizendo que deve não, tá? Poderá cobrar honorários periciais complementares, considerando que a resposta demandará tempo e outras obrigações na forma definida na norma de perícia, no item honorários periciais. Então, se for aumentar o trabalho e ter custos para isso aí, pode sim o perito requerer
a cobrança de honorários extraordinários para fazer então esses quesitos, responder esses quesitos suplementares. Bom, pessoal, estamos chegando então, finalizando a nossa unidade, claro, finalizando então a nossa disciplina. Caros alunos, chegamos ao final da nossa videoaula e de nosso material e, consequentemente, da nossa disciplina de perícia contábil e arbitragem. Como podem recordar, iniciamos a nossa caminhada do conhecimento com a noção geral sobre a prova pericial, seus principais aspectos, quando essa é utilizada e qual a sua importância dentro do processo, né, seja judicial, extrajudicial ou arbitral. Como pode ser entendido por todos, durante essa nossa jornada, a perícia constitui prova importante no processo, né? E no processo, uma vez que o juiz não reconhece ou não conhece todos os temas relacionados à perícia contábil. E essa prova se destina à análise científica dos fatos relevantes à causa emitida por profissional com conhecimento técnico para tanto. Então o juiz fala assim, olha, eu não conheço sobre esse tema. Para que eu tome uma decisão justa, eu preciso de um profissional para isso. Então eu vou contratar um perito. E claro, as partes vão pagar esse perito. No mais correto, a parte perdedora. E aí o juiz decide pelos honorários, o valor de honorários, se reconhece ou não o honorário que o perito cobrou. Bom, durante essa nossa jornada nós aprendemos que o contador é o profissional apto a realizar as perícias, ou seja, na realização de perícias contábeis, tanto em processos judiciais quanto em processos de arbitragem e extrajudicial. Além da atuação como perito, o contador pode ser também nomeado como assistente técnico nas partes. É claro que se eu estou numa das partes e estou numa lide que vai ter matéria contábil, eu não vou contratar um assistente técnico que não seja conhecedor de matérias contábeis, né? Então vou ter necessidade de ter um perito contador que reconheça ou que conheça as normas contábeis que são aplicadas no caso daquele conflito. Por fim, nossa aula foi finalizada com os aspectos práticos da produção da prova pericial, tais como elementos do laudo pericial, modelos de petições e cronograma de perícia, dentre outros. Bom, pessoal, com isso concluímos a videoaula. Espero que todos tenham conseguido entender os assuntos aqui expostos, bem como tenham entendido o universo do trabalho pericial contábil, tanto em esfera judicial quanto extrajudicial e arbitral, né? A partir de agora vocês têm uma noção do qual é o ambiente ou qual é o universo da perícia contábil e arbitral, e aí vocês podem escolher depois fazerem pós-graduação ou se especializar nessa área. Tá? Bons estudos a todos para concluir a nossa disciplina. E nos veremos aí nas próximas disciplinas. Abraço a todos!